Deus de eterna paz. Eis aqui, meu Pai, o atalaia do Senhor nesta noite. Ó Pai, essa jovem, meu Pai, que se dispôs, meu Pai, de estar na tua casa, meu Pai, para fazer o teu íntimo, meu Pai, para agradar ao Senhor, meu Pai querido, Pai Santo. Ó Pai, que eu vim pedir ao Senhor, meu Pai, toque meu dó da cabeça até as plantas dos pés da tua serva, meu Pai. Ó Pai, repreende, meu Pai querido, Pai Santo, toda retaliação. Ó Pai, aqui, meu Pai querido, Pai Santo, já está, meu Pai, como posição, meu Pai querido, Pai Santo, de vaso, meu Pai, cheio do Espírito Santo. Eu venho pedir ao Senhor, meu Pai querido, Pai Santo, usa ela, meu Pai querido, Pai Santo, das formas que o Senhor achar melhor, meu Pai. E que ela venha passar para a igreja, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor colocou sobre o coração da tua filha, no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por mais oportunidade que Ele me deu de estar pregando a palavra dEle. Aleluia. E agradecer o pastor Edson pela essa oportunidade. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Amós, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Ô Jesus, maravilhoso é o Senhor, Pai. Amós 8, versículo 1 e 2. O Senhor Deus assim me fez ver. E eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Aleluia. Irmãos, eu dei o título dessa pregação como o juízo de Deus sobre Israel e sobre nós. Glória a Deus. Nesse capítulo de Amós, Israel foi representada e mostrada como uma cesta de frutos maduros. E aqui na Bíblia está escrito uma cesta de frutos do verão, que significa que Deus estava mostrando essa visão para Amós, para falar que Israel estava chegando ao fim por causa dos seus pecados. O juízo de Deus estava chegando sobre a vida deles. O Senhor fala que tinha chegado o fim para Israel através da visão para Amós. Fala que os cânticos do templo, que era felicidade, onde eles adoravam o Senhor, se tornariam gemidos em lamentações. Israel passaria por um momento muito difícil por causa dos seus pecados. O Senhor também diz no versículo 3 que os cadáveres iam se multiplicar na cidade, porque ele ia enviar o povo assírio para atacar a cidade por causa do pecado de Israel. Ele também fala que as festas se tornariam em luto, os cânticos em lamentações, e dá para ver que nesse capítulo o Senhor enviaria o juízo deles sobre Israel por causa dos pecados que eles estavam cometendo. O Senhor diz que no versículo 10, que colocaria pano de saco sobre os lombos de Israel, que significava que o Senhor colocaria roupa de luto e de arrependimento sobre Israel, que era uma tradição do povo judeu de usar, os israelitas, de usar uma roupa quando estivesse de luto, quando estivesse arrependido, e o Senhor fala que colocaria isso sobre Israel por causa dos seus pecados. O Senhor também diz no versículo 10 que colocaria calva sobre toda a cabeça, que significa que colocaria vergonha, tristeza sobre Israel. Humilhação, dor profunda, tristeza extrema por causa do seu pecado. No versículo 5 e 6 diz o que Israel estava cometendo. Israel estava cometendo um dos pecados que o Senhor não gosta, porque no passado eles tinham o costume de guardar o sábado e Israel estava quebrando esse mandamento do Senhor. Os comerciantes de Israel, eles não esperavam o sábado acabar para vender as suas mercadorias. No versículo 15 diz assim, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo. Israel ele não obedecia a palavra de Deus que dizia para guardar o sábado. Eles não estavam nem se importando com o que o Senhor disse. Eles queriam apenas que o sábado passasse rápido para eles poderem ganhar o seu dinheiro, sendo que o que é mais importante é obedecer a palavra do Senhor, não o nosso próprio ganho, não o nosso próprio lucro, o nosso próprio dinheiro. Os israelitas, eles estavam desobedecendo o Senhor também, enganando as balanças. As balanças eram muito usadas no passado pelos comerciantes para pesar produtos e metais preciosos, só que os israelitas, o povo do Senhor, que era para vender
as coisas de forma justa, eles estavam enganando as balanças para ganhar mais dinheiro, enganando as pessoas que estavam comprando para ganhar o seu próprio lucro. E isso não é permitido pelo Senhor. O Senhor, lá em Provérbios 11:1, diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O Senhor queria que Israel ganhasse o seu próprio dinheiro de forma justa, não enganando a balança, que era abominação para ele. O Senhor também diz que Israel estava tratando os pobres como objeto. Eles vendiam os pobres como se eles não fossem nada. No versículo 4, diz que Israel estava... Diz assim: ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. O Senhor não gostava desse pecado de Israel, porque o Senhor, tanto os estrangeiros, os pobres, as viúvas, era importante para ele, porque o Senhor amava cada um. Mas Israel não estava respeitando. Israel estava vendendo os pobres, estava pisando sobre eles, estava destruindo, humilhando eles, sendo que o Senhor sempre falou para Israel tratar bem os estrangeiros, tratar bem os pobres, porque Israel já foi estrangeiro no Egito, mas Israel não estava obedecendo esse mandamento do Senhor. Eles não guardarem o sábado, estavam mostrando a impaciência de Israel. Em Êxodo 20, fala bem claro no versículo 9, que Israel tinha que guardar o sábado, porque o sábado era sagrado para o Senhor. Êxodo 20, versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do teu Deus, e não farás obra nenhuma. O sábado era um sábado sagrado, para não fazer nenhuma obra, não fazer nenhum trabalho, mas Israel estava desobedecendo isso. E o Senhor deixa bem claro que mandaria luto, mandaria destruição. Também fala no versículo 9, que o Senhor mandaria escuridão. Em pleno ao meio-dia já ia estar escuro. O Senhor mandaria isso para castigar Israel por causa dos seus pecados. Por isso que o Senhor deu essa visão para Amós, falando que Israel era uma cesta de frutos maduros, porque ele estava prestes a apodrecer. Todo fruto que é maduro, uma hora ele vai apodrecer, e Israel estava chegando nesse ponto. Israel ia ser castigado pelo Senhor por causa dos seus pecados. Israel não estava guardando o sábado, eles estavam ganhando seu dinheiro de forma injusta, eles estavam vendendo os pobres, coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor. A Bíblia deixa bem claro aqui em Amós 8, que o Senhor diz assim: jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. O Senhor não ia esquecer dos pecados que Israel estava cometendo. E eu quero falar para os irmãos essa noite que, do mesmo jeito que ele não esqueceu dos pecados de Israel e mandou o seu juízo sobre a vida dele, ele não vai esquecer dos nossos pecados que nós cometemos hoje e não nos arrependemos, que nós deixamos esse pecado guardado no nosso coração, sendo que nós devemos dizer para Deus e nos arrepender verdadeiramente. Hoje em dia, nós somos essa cesta de frutos maduros. No passado era Israel. Israel estava sendo representada pela essa cesta, que estava prestes a apodrecer, e uma hora veio o castigo sobre Israel. O Senhor deu essa visão para Amós, e do mesmo jeito que ele falou aqui em Amós, na visão, aconteceu. E a gente pode ver algo muito interessante, que aqui em Amós 8:9 diz assim: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. E isso é uma passagem que a gente pode encontrar parecida em Apocalipse também. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou-se negro como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. O Senhor enviaria uma escuridão sobre Israel apenas ao meio-dia, e ele também fala que enviaria essa escuridão em Apocalipse. Do mesmo jeito que cumpriu essa profecia lá em Amós, vai cumprir o de Apocalipse. A gente pode ver muitas referências em Amós que também se encontram em Apocalipse, que a gente não pode deixar de acreditar, porque Amós
toda a visão que o Senhor passou para ele aconteceu. E as visões que o Senhor passou para João também vai acontecer. Nós temos que nos arrepender, porque nós, como esses frutos maduros, uma hora nós vamos apodrecer e o Senhor vai nos julgar. O Senhor, Ele diz lá em Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor, Ele deu a visão para Amós, para ele avisar Israel do que o que ia acontecer com eles. E do mesmo jeito, Ele deu essa visão para João, nos avisando que o Senhor vai vir, e o nosso galardão vai ser de acordo com cada obra que nós cometemos aqui na terra. Israel desobedeceu a lei de Deus, e nós também, como os pecadores, desobedecemos a lei do Senhor, pecamos todos os dias, mas a gente não pode deixar esse pecado guardado, a gente tem que nos arrepender, pedir perdão, porque do mesmo jeito que o juízo veio sobre Israel no passado, vai vir sobre a nossa vida. O caráter de Deus é o mesmo, Ele ainda julga o pecado, Ele ainda defende o oprimido, como Ele defendeu os pobres que estavam sendo humilhados pelo povo israelita no passado. E Ele ainda está buscando um povo justo para pregar o Evangelho. Ele ainda está buscando um povo justo para obedecer a sua palavra. E isso aconteceu no passado. O Senhor ainda buscava que Israel pedisse perdão e virasse um povo justo. E Ele ainda quer isso hoje e vai querer isso para todo sempre. Uma pergunta muito interessante que o Senhor Jesus deixou para a gente quando estava aqui na terra, que se encontra lá em Mateus 16:26, que diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O povo israelita, eles só queriam o seu próprio lucro, por isso que eles não esperavam nenhum sábado acabar para vender. Eles só queriam o próprio lucro, enganando a balança, ganhando seu próprio dinheiro de forma injusta. Mas o Senhor faz essa pergunta para a gente: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Israel o Senhor teve misericórdia deles, o Senhor enviou juízo sobre eles, mas o Senhor está dando esse tempo para a gente se arrepender, porque o juízo vai vir sobre nós. Se o juízo veio sobre Israel, o povo escolhido, o povo da promessa, por que o juízo de Deus não ia vir sobre as nossas vidas? Israel estava em pecado e hoje nós também estamos. Por isso que nós devemos pedir perdão, porque o juízo veio sobre Israel e ele vai vir sobre nós. A gente ainda não sabe quando, mas o Senhor Jesus vai voltar. O Senhor Jesus vai julgar as nossas obras, como diz em Apocalipse. E aí eu pergunto para os irmãos essa noite: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Porque a gente não pode mentir, porque o Senhor Jesus vai nos julgar de acordo com as nossas obras. O Senhor Jesus, no juízo final, Ele vai julgar cada coisa que você fez e ver se você vai para o céu ou para o inferno. E o que adianta? Israel, ele pecou, mas o Senhor teve misericórdia dele. A gente peca, mas o Senhor continua tendo misericórdia da gente todos os dias, nos dando oportunidade para pedir perdão. O juízo de Deus vai vir sobre nossas vidas, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que Ele viria, falou que o nosso galardão vai vir de acordo com as nossas obras que nós fazemos aqui na terra. Então, que nós venhamos ser como Israel, pecadores, porque nós pecamos, mas que a gente também venha nos arrepender. Não tem como a gente esconder os nossos pecados. Do mesmo jeito que o Senhor viu o pecado de Israel aqui e mandou essa visão para Amós, do mesmo jeito Ele vê todos os pecados que nós cometemos. Nós não somos malditos por ser pecadores, até porque o Senhor Jesus se fez maldito naquela cruz para nos salvar. Porque é normal um homem pecar, mas não é normal um homem esconder o seu pecado. Adão e Eva não conseguiram esconder o seu pecado, do mesmo jeito nós não vamos conseguir. Então o que basta é a gente se arrepender, porque o juízo de Deus vai vir sobre a nossa vida. O Senhor Jesus falou isso.
E na visão de Amós, Israel foi uma cesta de frutos maduros, e a gente também é uma cesta de frutos maduros, que uma hora vai apodrecer, uma hora o castigo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, por causa de nossos pecados. Então eu pergunto para os irmãos, o que vocês querem? Vocês querem se arrepender agora, porque o juízo de Deus vai vir? Ou vocês querem continuar vivendo essa vida, mesmo que vocês são cristãos, nós continuamos pecando? Israel era o povo escolhido de Deus e pecava. Por que a gente não vai pecar? Só que Israel, ele passou pelo juízo de Deus, e do mesmo jeito que Israel passou, nós também vamos passar. E o que o homem ganha, o que traz felicidade para ele ganhar o mundo inteiro, sendo que ele vai perder sua alma? O mais importante que eu digo para os irmãos essa noite é ganhar a nossa alma, a nossa salvação lá no céu. Porque aqui na terra, a gente é pó. Aqui na terra nós temos esse corpo que não vai adiantar para nada quando o Senhor Jesus voltar. Israel, um povo escolhido, ele pecava, ele desobedecia o Senhor, mas o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor enviou o profeta Amós para falar isso para eles. O Senhor enviou João, ele entregou essa revelação para ele, ele escreveu o Apocalipse e deixa bem claro para a gente saber o que vai acontecer, porque a gente às vezes fica preocupado com o dia de amanhã, se a gente tem que pedir perdão mesmo, porque a gente não sabe se Jesus vai voltar amanhã, mas com a revelação que Deus deu para João, a gente sabe, se a gente ler, a gente vai conseguir ver se o Senhor Jesus está voltando ou não. Mas mesmo não sabendo, a gente tem que se arrepender. Israel, ele vivia em pecado. Israel era como se eles não se importassem se Deus estava vendo eles ou não. Eles continuavam pecando. E o Senhor foi misericordioso com eles. O Senhor mandou essa visão através do profeta Amós para eles se arrependerem e voltar para os caminhos do Senhor. E eu creio que o Senhor Jesus entregou, o Espírito Santo entregou essa palavra para os irmãos para falar que é mais importante você ganhar a sua salvação do que o mundo inteiro. Porque a gente não tem dúvidas que do mesmo jeito que o juízo de Deus, por causa do pecado de Israel, veio para a vida deles, também vai vir para a nossa. O Senhor, como eu disse, ele não mudou. E ele nunca vai mudar. O caráter dele continua o mesmo. Ele ainda quer um povo justo. Ele ainda vai guardar os oprimidos, vai proteger eles. E o Senhor também ainda vai julgar o pecado. O pecado de Israel foi julgado e o nosso também vai ser. O juízo de Deus veio sobre a vida, veio sobre o povo israelita e também vai vir sobre nós. E a gente tem que acordar, porque às vezes a gente fica nesse sono espiritual sem saber para onde ir, só que a gente já sabe que o Senhor Jesus está voltando. Então não está na hora de ficar pecando, está na hora que mesmo que nós pecamos como Israel, a gente tem que nos arrepender. O Senhor Jesus deixa bem claro que Ele vai nos julgar um dia, e nesse dia o nosso galardão vai ser de acordo com as nossas obras. Então eu falo para os irmãos que Israel foi julgado, Israel recebeu o castigo pelos pecados dele, e nós também vamos ser julgados. O nosso castigo, o nosso galardão vai ser de acordo com as nossas obras aqui na terra. Irmãos, não vale nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Não vale, mesmo que aqui na terra alguém seja feliz com dinheiro, seja feliz com qualquer coisa, se perder a salvação não vai adiantar em nada. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Nós temos que nos arrepender, porque nós, como os frutos maduros, nós vamos apodrecer, e quando chegar essa hora nós vamos ser julgados pelo Senhor. Vai vir o castigo sobre a nossa vida, e nós temos que arrepender enquanto há tempo. Nós temos que nos arrepender dos pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos ontem, porque o Senhor jurou aqui em Amós que não esqueceria do pecado do povo. E Ele também disse hoje que não vai esquecer dos pecados que nós cometemos e não pedimos perdão. Porque talvez o homem não tenha visto o que você fez hoje, o pecado que você cometeu no seu trabalho, na escola, em casa, mas o Senhor viu. Ele não esqueceu do pecado de Israel. Ele deu um tempo para Israel se arrepender.
Mas de qualquer jeito ele não se esqueceu e enviou o juízo dele sobre Israel. O Senhor também não esquece dos nossos pecados, que nós não nos arrependemos, e ele vai lançar o juízo dele sobre as nossas vidas de acordo com os nossos pecados. O nosso galardão, céu e inferno, vai ser de acordo com as nossas obras aqui na terra. Então que nós venhamos refletir se vale mais a pena ganhar o mundo e perder a alma, ou não ganhar nada aqui na terra, mas ganhar a salvação lá no céu. Porque, para finalizar, foi por isso que eu dei esse título, o juízo de Deus sobre Israel e sobre nós. A gente tem que ter a certeza que o juízo de Deus, a Bíblia fala que veio sobre Israel todas as vezes que eles pecaram, e ele também vai vir sobre a nossa vida. Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus, mesmo ele sendo amor, ele ainda é justiça. O nosso Deus, mesmo nos dando tempo para nos arrepender, uma hora ele vai lançar o juízo dele sobre a nossa vida. Então é isso que eu falo para os irmãos essa noite. Foi o que o Senhor colocou no meu coração para eu dizer para os irmãos, que o juízo dele veio sobre Israel e virá sobre a nossa vida. Então está na hora da gente pedir perdão antes que nós, como os frutos maduros, venhamos a apodrecer. Israel chegou nesse ponto, apodreceu e veio o juízo de Deus. E algum dia, a gente não sabe quando, mas nós também vamos apodrecer e Deus vai nos julgar. É o que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.